Arrancamos tanto de nós mesmos para nos curarmos das coisas mais rápido do que deveríamos, que declaramos falência antes mesmo dos 30. Por isso, meus queridos, tudo bem com vocês? E esse trecho, essa frase é de um livro que eu li agora no verão e que fez muito sentido para mim, sobre os nossos desejos, sobre a nossa zona de conforto, e é justamente sobre isso que a gente vai comentar hoje. Aliás, o livro é Me Chame Pelo Seu Nome. Eu sei que o filme já está em cartaz no Brasil, aqui ainda não, mas é uma super indicação para as férias, para quem ainda está de férias. Mas o assunto do vídeo de hoje, como eu falei agora há pouco, não é o filme, não é o livro, mas sim a gente vai falar sobre esses nossos desejos, que muitas vezes por medo de sair da nossa zona de conforto, a gente acaba arrancando eles da gente mesmo, para que a gente não possa seguir sonhando com aquilo, não possa correr atrás e construir aquilo. Entendendo de que muitas vezes a zona de conforto ela é limitante para o nosso desenvolvimento, eu quero perguntar para você, o que vem depois da zona de conforto? Para mim, depois da zona de conforto vem uma zona de aprendizagem, que é tudo novo, gera muita incerteza, muita insegurança, muito medo, mas que é muito importante. E justamente por isso vale também pôr a minha experiência em evidência, que é justamente de quando eu saí de Brusque, quando eu saí do Brasil para vir morar na Argentina, correndo atrás justamente desse desejo de fazer medicina, o qual muitos dos meus colegas e meus amigos naquele momento me taxaram de louco por ter abandonado tudo no Brasil para correr atrás de algo que eu queria. Entendendo de que eu saí do Brasil, ok, muito jovem, eu saí do Brasil com 19 anos, porém eu já estava quase terminando uma graduação, eu já tinha um emprego que me pagava muito bem, eu tinha tudo o que eu precisava muito perto de mim, ou seja, eu estava numa zona de conforto que não me motivava a sair daquilo, até que certas questões foram acontecendo e que me deram um baita de um clique, falando o quão limitado eu estava, porque eu já tinha alcançado tudo o que eu queria. E por que eu também trago esse assunto aqui pro canal? Porque eu recebi muitos comentários, desde que eu comecei o canal, sobre gente falando, eu já tenho mais de 30 anos, mas eu quero fazer medicina, eu tenho filhos. Eu recebi até uma mensagem faz uns 2 ou 3 dias falando sobre isso, sobre cursar medicina num momento em que não é mais tão normal, entre aspas, justamente por já ter consolidado família, por já ter passado dos 30, dos 40 anos, mas muita gente, obviamente, pela real situação do Brasil com a educação superior, não pôde cursar medicina quando tinha os seus 19, 20 anos de idade. Segundo Brené Brown, que é um investigador da Universidade de Houston, ele diz que o pior comportamento humano é a gente ignorar e fingir que não existe o medo, a incerteza e a insegurança nos planos que a gente tem para o futuro. Porque isso faz com que a gente não coloque na balança realmente todas as questões relacionadas ao nosso desenvolvimento humano para a gente ver se aquilo realmente vale a pena ou não vale, conforme o que a gente pretende para o nosso futuro. A gente também tem que entender que sair da zona de conforto e procurar algo além daquilo é um grande desafio para a gente. E já que é um desafio, a gente tem que procurar por desafios que a gente está disposto a batalhar por eles. Algo que mexa realmente com a gente. Algo que acontece muito quando a gente está na zona de conforto é a gente estar acomodado porque é muito mais confortável daquele jeito e não se arriscar, sobre a gente se refugiar em diferentes lugares, sabendo obviamente que quando a gente vai correr atrás de algo que vai muito além do que a gente já está acostumado, ou que talvez não, que é uma pequena mudança unicamente, isso vai gerar desconforto, vai gerar incerteza, vai gerar insegurança, e depende da gente, obviamente, procurar as nossas fortalezas para conseguir chegar lá. Porque para a gente sair da zona de conforto, procurar algo que nos mude, que nos melhore, a gente sabe que isso vai gerar, como eu falei agora há pouco, desconforto. Porém, muitas vezes, quando a gente começa a repensar certas coisas sobre a nossa zona de conforto, a gente se sente desconfortável, a gente se sente limitado. Isso foi o que aconteceu comigo, por exemplo, lá em 2011, quando eu decidi vir morar na Argentina. Eu me sentia limitado, eu me sentia que eu não podia mais crescer onde eu estava. Então, ok, foi muito de repente que eu decidi me mudar. Eu, em 3 meses, decidi sair do Brasil e ir procurar em outro lugar algo que me fizesse crescer. O qual, obviamente, eu não me arrependo hoje. Porém, a gente também tem que entender de que a gente tem que saber respeitar as pessoas que preferem ficar na zona de conforto e não fizeram essa análise ou fizeram e acharam melhor isso. Por que eu falo isso também? Porque conversando com algumas pessoas, inclusive pessoas da minha família, meus pais, eu até já cheguei a questionar essa questão sobre sair do Brasil ou procurar algo melhor para crescer, para modificar, para sair da mesmice. E justamente o argumento é: a gente já está bem assim, a gente já está cômodo assim e não precisa mudar. E tá tudo bem, a gente tem que saber respeitar isso também.
Porém, se você tem esse sentimento, você tem que saber também planificar. Não fazer tudo e sair correndo e botar uma mão na frente e outra atrás e chegar num lugar novo, porque isso muitas vezes vai te trazer outro golpe também. Quando a gente se desafia a procurar algo novo, a gente tende a fazer as coisas, a efetuar as tarefas com a nossa maior capacidade, a nossa máxima capacidade. Porém, a gente tem que saber também analisar de que erros vão acontecer no meio desse caminho e de que isso é normal e que a gente tem que saber aprender e analisar eles para sair fortalecido e para que aquilo te construa, faça você crescer também, que os erros te ajudem a ser essa pessoa melhor que você quer. Seja na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal. Eu pesquisando algumas investigações, alguns artigos em revistas de psicologia, acadêmicas obviamente, eu vi que existem várias receitas de bolo de como sair da sua zona de conforto, sobre fazer primeiro pequenas mudanças, mas a gente tem que entender que não é tudo tão concreto, não é tudo tão certinho, não é uma receitinha de bolo realmente. Você tem que conseguir analisar o que é melhor para você. E por que eu recalco tanto nessa questão de o que é melhor para você? Porque muitas vezes a gente faz as coisas pensando nos demais e não na gente. E você tem que pensar que aquilo que você está fazendo vai repercutir na sua vida em primeiro plano. Vai repercutir na vida dos outros? Obviamente sim. Mas você tem que primeiro se priorizar, pensar mais em você. Ter uma dosezinha de egoísmo, que nesse caso ela é positiva, e pensar no que aquilo vai te trazer de bom, sem obviamente afetar os demais, mas que te faça crescer. Digo isso porque, como eu falei pra vocês, quando eu decidi sair do Brasil, eu escutei comentários de amigos, de familiares, sobre eu tá louco de sair da onde eu tava, que era muito cômodo aquilo. E como eu falei, eu não me arrependo de ter feito tudo isso, porque eu sei que a pessoa que eu me tornei nesses quase 7 anos morando fora do país, eu não seria se caso eu tivesse continuado morando no Brasil, naquela vida que eu vivia naquele momento, que não era ruim, porém que talvez não se adaptaria ao que eu pensava desde aquele momento que deveria ser a minha vida. Se caso você começou a fazer uma mudança e no meio do caminho, ou quando você chegou lá, você acha que a sua vida anterior era melhor, você tem todo o direito de voltar a fazer o que você fazia antes. Isso depende unicamente de você. Você tem que fazer essa análise sobre o seu processo, sobre o seu crescimento, sobre as suas mudanças, sobre a sua reconstrução. Então, se você está pensando em, por exemplo, sair do país, vir morar na Argentina, ir morar em qualquer parte do mundo, porque acha que aquele lugar vai ser melhor para você, obviamente, coloque na balança os prós e os contras, não faça tudo de sopetão. Planifique as coisas. Nesse momento é bom ser um pouquinho metódico. Mas se você vê que aquilo só te traz benefícios, ou que os benefícios são muito maiores do que os prejuízos, faça. Não deixe de correr atrás dos seus sonhos porque alguém disse pra você que aquilo não estava certo. Porque a única pessoa que tem como saber o que é certo ou errado pra você é você mesmo. Obviamente, como eu já falei em alguns vídeos aqui, é muito importante a gente ter pessoas apoiando todo o nosso processo. Mas vai de nós também conseguir levar esse espírito e contagiar isso as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez não para que elas nos acompanhem em toda essa mudança, mas talvez para que elas entendam o porquê você está fazendo aquilo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversinha de hoje. Obviamente não posso deixar de agradecer, a gente chegou aos 20 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado por vocês me aturarem durante todo esse tempo e por seguirem acompanhando, e a gente está crescendo cada vez mais. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho, não se esqueça de ativar o sininho justamente para que o canal continue crescendo e você receba todas as informações aqui do canal. Compartilhe com os amigos de vocês e a gente se vê na semana que vem. Até mais!